Nós estamos também pelo YouTube, tá? Então, o nosso endereço no YouTube é JEP NV, tudo junto. Então, quem puder compartilhar aí o nosso link do YouTube também, para que a mensagem chegue a mais pessoas, tá? Rê, você que gosta aí da água, pode deixar do lado que eu não esqueço não, tá? Quem quiser buscar um copinho de água aí, fica à vontade para ir buscar rapidinho, uma garrafinha para colocar aí do lado, para que no final a espiritualidade amiga com certeza possa fluidificar a água. Vou começar aqui e vou abrir a nossa leitura. A leitura está no livro Vigiai e Orai, com o título. Deu certo lá, a Zunara colocou, chegou. O que mais aborrece? Precisamos saber ouvir as verdades que nos contrariam. Não procuremos nos outros apenas a confirmação de nossas opiniões. Se algo perguntamos a alguém, não nos magoemos com a resposta. O que carecemos ouvir é, sem dúvida, o que mais nos aborrece. Em matéria de verdade, sobre nós mesmos, os nossos adversários são os que nos prestam os maiores benefícios. Os amigos nos veem com os complacentes olhos da bondade. O que muitos falam de nós é a voz da nossa própria consciência ecoando em lábios alheios. Não desprezemos a crítica de todo. Da peçonha da cobra é que se faz o soro contra a picada. Difícil é a gente perguntar as coisas, né? Normalmente a gente pergunta já querendo que a pessoa concorde conosco. Mas vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo ao Pai a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos, buscando os esclarecimentos, a confiança e a proteção necessária para mais um momento de aprendizado. Que a espiritualidade amiga possa me envolver, possa visitar o lar de cada um de vocês e que vocês se sintam acolhidos, mais fortes e mais serenos, para que a gente juntos possa de fato viver mais uma semana buscando a alegria, a confiança e a serenidade para fazer aquilo que nos cabe sempre. Que assim seja. Tá ouvindo aí? Nós vamos... O nosso tema de hoje é os 3 imperativos. Essa lição está no livro Pão Nosso. A lição é de número 109. E essa lição, ela traz um riquíssimo conteúdo, porque foi Jesus que, baseado na fala de Jesus, que Emmanuel vai refletir conosco sobre esses 3 imperativos. Imperativo é alguma coisa que deve imperar, né? Fazer a diferença. E esses 3 imperativos tá na seguinte passagem. E eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Quem disse isso foi Jesus. Está em Lucas, no capítulo 11, no versículo 9. Esses 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. Mas o que mais importa é saber o que nós temos pedido. Jesus se importava muito com isso e chamava a atenção dos seus discípulos o recolhimento que Jesus tinha sempre quando ele era necessário, que ele precisasse entrar em comunhão com o Pai. Ele sempre se retirava, sempre ia para um lugar quieto. Tanto é que ele nos recomendava que quando a gente fosse orar, para que a gente pudesse entrar no quarto e fechar a porta. Mas esse quarto não é um quarto físico,
porque Jesus mesmo não tinha aonde encostar a cabeça. E mesmo assim, ele conversava com o Pai frequentemente. Esse quarto pelo qual Jesus nos orientava a entrar é no nosso íntimo. Durante esses tempos que temos passado, nunca foi tão importante o silêncio em nossa vida. Nós estamos cercados de muito diálogo, de muita informação, de muito conteúdo, e raríssimas vezes a gente consegue parar e ficar pelo menos 5 minutos sem fazer nada. Nossa, 5 minutos é demais. Já parou para pensar que às vezes a gente não consegue ficar 30 segundos sem fazer nada? Faça essa tentativa, coloca o cronômetro e fica 30 segundos só respirando. Às vezes a gente não se dá nem esse direito. Mas Jesus sabia dessa importância e falava para a gente se recolher, para que a gente pudesse entrar em conexão com o Pai, em oração. E para a gente pedir, né, que dos atributos da prece é esse, pedir. Mas o que a gente vem pedindo? Como tem sido o nosso diálogo com o Pai? Acredito que nesse momento, pelo qual passamos de pandemia, muitos têm pedido desesperadamente que essa vacina fique pronta logo. Mas será que só essa vacina ficar pronta logo vai fazer a diferença? Como nós estaremos quando essa vacina chegar, quando isso tudo passar? É uma pergunta. Tem até uns memes já rolando aí pelas redes sociais, né? De quando essa vacina ficar pronta. Mas em algumas cidades, alguns lugares, já está se flexibilizando com uma certa restrição o convívio. Mas mesmo assim, nós ainda estamos muito amedrontados, preocupados, principalmente quem ainda não pegou, ou quem pegou, mas sofreu alguma dor trazida, né, por essa pandemia. Então, o que você tem pedido ao Pai ultimamente? Lá no livro Vinha de Luz, no item 35, Emmanuel nos traz algumas explicações do que nós normalmente pedimos ao Pai. Os ambiciosos reclamam milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem as compensações que lhes não cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimento sem preocupação de serviço. Os revoltados clamam por direito sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidado. Os impacientes solicitam realizações sem base. Os insaciáveis pedem todos os bens, olvidando as necessidades dos outros. Como você tem pedido as coisas? Você consegue se identificar com alguma dessas características? Você tem pedido dinheiro? Você tem pedido satisfações só para si? Você tem pedido prosperidade sem esforço? Você tem pedido muita coisa, muitos direitos, sem ao menos exercer os seus deveres? É uma coisa para a gente pensar. Nós pedimos demasiadamente, pedimos o tempo todo e não conseguimos parar para refletir sobre o que muitas vezes estamos pedindo. Mas Jesus disse
que o que a gente pedisse, a gente obteria. Às vezes, a gente até não compreende por que algumas coisas demoram. Porque ele não falou em quanto tempo ia chegar. Ele falou que ia ser atendido. Mas, às vezes, depende da gente estar pronto para aquilo que nós estamos pedindo. Porque tudo que a gente pede, né, a nossa liberdade tem muito disso. Se você pede alguma coisa, você tem que estar preparado para as responsabilidades que vão vir desse pedido que você fez. Nós temos clareza disso? No diálogo de Jesus com a mulher de Zebedeu, quando ela pede que os seus 2 filhos, um se sente à direita e outro à esquerda de Jesus, ele diz para ela: não sabeis o que me pedes. Grande parte de nós não sabe o que pedimos para Deus. Não temos nem ideia do teor daquilo que pedimos. Simplesmente pedimos. Porque normalmente só estamos vendo a partir do nosso ponto de vista. É por isso que se chama ponto. Porque a gente só consegue ver daquele ponto que nós estamos. E normalmente, como nós somos muito imediatistas, a gente quer tudo no nosso tempo, na nossa hora e do nosso jeito. Numa outra passagem em João, Jesus fala: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. A paz do Cristo vence as aflições. Está lá em João 16, versículo 24. Mas o que é pedir em nome de Jesus? Bom, Jesus sabia pedir, mas ele também sabia aceitar aquilo que o Pai tinha para ele. Nós pedimos, principalmente, eu gosto daquela parte do Pai Nosso em que a gente fala assim: que seja feita a vossa vontade. Mas a gente torce para que essa vontade do Pai coincida com a nossa o tempo todo. De fato, a gente nunca se coloca, ou raramente se coloca, para que a vontade do Pai seja exercida nas nossas vidas, através das nossas ações. Quantas vezes, de fato, a gente se coloca diante das dificuldades e a gente sabe pedir a Deus a serenidade para passar por aquele momento? Normalmente tem 3 coisas que nos tiram o chão: a dor, a culpa e a morte. São as 3 coisas que faz com que a gente perca a noção e muitas vezes até a fé em pedir alguma coisa. E aí nós discordamos dessa vontade do Pai, que sabe que cada coisa que nos acontece, cada situação tem um propósito, porque Ele enxerga o todo. Ele sabe e nos conhece desde o início e sabe o que nos espera à nossa frente. Então, pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que seja concedido o necessário. E o que seria o necessário? A gente sabe o que é necessário, né? Tem aquela passagem muito bonita, né? Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, basta as aflições de cada dia, que o Pai sempre nos dará o necessário. Mas a gente dificilmente se contenta com o que nós temos. Dificilmente a gente aceita esse necessário. E aí, lá na pergunta 717 do Livro dos Espíritos, vamos começar pela 715, né? Como pode o homem conhecer o limite do necessário? O sensato o conhece por intuição
e muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. A gente vai pelas experiências. Quando falta sensatez, nas quedas que nos chegam, a gente vai vendo que a gente não precisava ter passado por aquilo. Essa semana eu ouvi uma frase muito interessante. Eu estava conversando com um amigo e aí ele falou que tudo que a gente quer a qualquer preço é igual a sofrimento. Tudo que a gente força é igual a sofrimento. Esse forçar, esse violentar nos causa grandes sofrimentos. E às vezes a gente não tem noção. A gente não sabe esse limite. Qual é o limite das nossas forças? Porque normalmente nós não nos conhecemos. Nós não temos noção de até onde a gente pode ir sem se machucar e muitas vezes sem ferir o outro. Por isso tão importante o conhece-te a ti mesmo, para que a gente consiga enxergar esse limite do necessário. E esse limite, Kardec nos fala na pergunta 717, que o limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. Cabe à nossa razão, ao nosso amadurecimento, definir, delinear essa linha. E essa linha de equilíbrio, ela é sempre muito tênue. Nós precisamos nos atentar entre o limite do necessário e do supérfluo. E a gente tem que fazer essa revisão do que é necessário e do que é supérfluo para cada um de nós o tempo todo. Porque nesse momento, tal coisa para mim pode ser necessária. Daqui a poucas horas eu me conscientizo de que isso não é mais. E que às vezes o que é necessário para mim não é necessário para o outro. Nós somos individualidades. Nós precisamos conseguir colocar isso de fato na nossa cabeça, na nossa mente. Nós somos individualidade. Nós temos as nossas diferenças. O que é dor para mim, a intensidade da minha dor não vai ser a mesma intensidade da sua dor. Eu não posso medir a intensidade da sua dor pelo que eu julgo ser dor. Os meus parâmetros não são os mesmos que o do meu irmão. Mas o homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra outra coisa melhor. Está lá na pergunta 717. Mas à medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Quantos excessos foram cometidos em nome da justiça? Quantos nós ainda não causamos hoje de mal, achando que estamos fazendo a justiça, porque a justiça cabe a Deus e não a nós. Nas nossas atitudes, através dos nossos pensamentos e das nossas posturas. Mas todas essas ações, a doutrina espírita vem nos esclarecer que nós estamos regidos pela lei de causa e efeito. E aquilo que pensamos, quando pedimos, plasmamos e atraímos para nós. Então o mal que nos chega, muitas vezes, foi pelo pedido que nós fizemos, aquilo que a gente pensou que poderia acontecer, de fato, atraiu para nós algumas coisas. E aí nós temos que ter nós temos que ter responsabilidade do que pedimos. Muitas vezes nós não temos noção dessa responsabilidade que vem junto com o nosso livre-arbítrio, com a nossa opção de escolha. A cada momento nós estamos escolhendo entre o bem e o mal.
O que as nossas atitudes nos aproximam? Do bem ou do mal? Nós já temos noção, sim, do que é bom e do que é bem. A gente pode o tempo inteiro se colocar no lugar do outro quando envolve uma outra pessoa. Como aquela pessoa gostaria? Eu gostaria que isso fosse feito a mim? É só a gente refletir. E aí a gente vai buscar e ter noção do impacto que os nossos pedidos vão ter na nossa vida. E para isso, como a gente vai buscando conhecer, existem 3 tipos de pessoa que pra gente refletir na hora de pedir. Aquelas que acham que tudo vai cair do céu, e aí é só pedir e esperar que as coisas vão acontecer. Outros que já compreendem aquela máxima de Jesus: ajuda que o céu te ajudará. Que primeiro tem que fazer a sua parte. E tem o terceiro grupo, daqueles autossuficientes, que confiam apenas em si mesmo e julgam tudo poderem conseguir só com os recursos da sua inteligência e operosidade. A esses, Deus permite muitas vezes que eles recebam o que estão pedindo, para que através das quedas, da dificuldade, reconheçam a sua pequenez e a sua necessidade de Deus. Reconheçam a falta que faz ter alguém a nos guiar, a nos proteger e a nos orientar, porque acham que isso é loucura. Mas quando a dor chega, quando a culpa chega, quando a morte chega, com certeza, todos repensam essa postura. E aí, quando sobrevêm todos esses desastres, que surgem as dores, aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Quando a gente se afasta daquilo que cabe a nós, nós sentimos esse tédio. Haroldo, no livro Despertar, o livro novo dele, ele fala sobre isso. Quando nos sentimos demais, sem utilidade, isso é igual a queixa. Aqueles que reclamam muito é que deixaram de perceber o quanto são úteis na seara do Cristo. Todos nós estamos nos lugares que o Pai nos confiou para exercer o melhor que cabe a cada um de nós. Mas muitas vezes a gente perde tempo olhando para o outro, o que o outro tem, o que o outro conseguiu, e se esquece de olhar para si e ver o que pode realizar. Mas qual é o meu dever? Qual o sentido da minha vida? Importa saber de verdade o que é a vida, o que Deus espera de cada um de nós. Em qualquer situação que nós estejamos, em qualquer lugar que estejamos, acredite, dá para a gente achar alguma coisa e um sentido para estar naquela posição que nós estamos. Se eu estou passando pela provação da doença, dá para eu pensar o que essa doença quer me ensinar. Se eu estou passando a provação da solidão, dá para pensar o porquê que eu estou passando com essa solidão. O que eu preciso aprender a valorizar? Quais virtudes eu estou precisando aprender que essa situação quer me ajudar? Mas para que a gente consiga perceber isso, a gente precisa se afastar um pouco dar uma distância, né? É igual quem tem, quando você vai ler alguma coisa, se você aproxima muito, você não consegue enxergar.
Então você precisa dar uma distância. Porque se você pega um livro e você aproxima, as letras se embaralham todas. Então você precisa dar uma distância. A mesma coisa acontece quando nós estamos imersos em alguma situação delicada, em alguma situação dolorosa. Às vezes requer que a gente se afaste um pouquinho para que a gente consiga enxergar de fato o que aquilo quer nos mostrar. O que aquilo espera de nós através daquela situação difícil. O que Deus está esperando de mim nessa família que Ele me colocou. O que Deus está esperando de mim nessa pandemia. Porque o que Ele espera de mim não é o mesmo que Ele espera de você. Porque nesse momento, o que eu preciso construir ou reconstruir é diferente do que você precisa reconstruir. Então não dá para eu falar assim, olha, eu estou precisando aprender a desacelerar. Aprender a buscar o silêncio. A buscar a me conhecer. Talvez não seja a mesma coisa que você está precisando nesse momento. Então, o exame precisa ser feito individualmente. O dever, a espiritualidade fala, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, e em seguida para com os outros. Amar a Deus sobre todas as coisas, que o Pai quer de mim, amar a mim mesmo, e quando eu aprender a amar a mim mesmo, da mesma forma isso vai se refletir no amor que eu tenho para com o próximo. Esse é o dever. O que alimenta as minhas virtudes, o que me faz grande. O que me faz ser digno deste amor e dessa misericórdia que o Pai tem para conosco sempre. E aí, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, no item 109, Emmanuel fala assim, que acharemos sempre. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não expedemos uma hipótese, examinemos uma lei. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Não dá para descansarmos. Não dá para pararmos. Minto, a gente até pode descansar, mas não dá para parar. Se não dá conta de correr, caminhe. Se não der conta de caminhar, rasteje. Mas siga. Essa é a nossa meta. O objetivo da reencarnação é o nosso progresso e o nosso avanço. Nós chegaremos à condição de espíritos perfeitos. Uns têm condições de ir mais rápido, outros vão mais devagar, mas todos nós chegaremos ao porto. Todos nós chegaremos ao outro lado da margem e Jesus está conosco nesse barco. Mas a gente precisa confiar e acreditar. Essa passagem, pedi, recebereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, traz muito uma reflexão de confiança, de persistência, que vale a pena a gente persistir, vale a pena a gente caminhar, que não importa quantas vezes a gente cair. É indispensável, pois, uma vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa. Porquanto o mestre afirmou, quem busca acha, acharemos sempre o que procurarmos. O que nós estamos procurando? O que cada um de nós anda procurando? A gente precisa examinar os nossos pensamentos, as nossas ações. Elas estão nos levando a buscar o quê?
O porquê eu tenho levantado todos os dias? Para que eu tenho levantado todos os dias? Eu posso fazer a diferença na vida das pessoas de uma forma tão simples. Às vezes com um bom dia, às vezes com um sorriso. Eu posso fazer a diferença. Eu posso ajudar alguém. Eu posso me ajudar. Quando eu lembro de beber água, quando eu lembro de cuidar do meu corpo. A gente fala muito, né, que o corpo é uma veste. O nosso corpo é um templo sagrado, em que a gente precisa cuidar dele. Ele nos foi emprestado para cumprir o papel e o dever que cabe a cada um de nós. Então a gente precisa cuidar dele, ele precisa de água, ele precisa de uma alimentação saudável, ele precisa de carinho. Os nossos pensamentos também são assim. Eles precisam de vigilância, de cuidado, de oração. E esse exercício, ele é diário. Bom, nós sabemos que nós estamos num mundo de provas e expiações. E este mundo, muitas vezes, se configura para nós como uma escola, outras vezes como uma oficina de trabalho e muitas vezes como um hospital. Para que a gente possa sair daqui curados. Essas curas vêm através de dificuldades, vêm através da doença, vêm através de muitas coisas. Cada coisa que vem, essas dificuldades, vem para nos ensinar algo, particularmente a cada um de nós. E a forma como nós encaramos cada situação diz muito da confiança que nós temos em Deus. Daquilo que a gente de fato acredita. Eu gosto muito de falar, tem uma grande diferença entre aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente faz. E aí o objetivo que a gente tem é cada vez aproximar mais o que pensamos, o que falamos e o que fazemos. Para que tenha sintonia isso que a gente pensa, fala e age. E é um trabalho árduo, sabe? Não é fácil, não. Porque quando a gente viu, a gente já teve aquele comportamento. A gente já pensou mal, a gente já desejou mal. E aí a gente atrai pra gente isso. E aí depois a gente não sabe por que as coisas chegam até nós. Como se fôssemos vítimas. Não, nós não somos vítimas. Nós somos responsáveis. O Pai não nos pune. Nós apenas somos responsáveis pelas nossas escolhas. O ser humano é capaz de mudar o mundo para melhor, se possível. E de mudar a si mesmo para melhor, se necessário. Se a gente achar que é necessário a gente mudar, a gente muda. A gente não muda pelo outro, não. A gente muda quando a gente acha que é necessário. E quando a gente achar que é necessário mudar tal atitude, tal conceito, gente, não tem problema a gente mudar de opinião. Não tem problema a gente repensar, a gente assumir que estava equivocado e recomeçar. Recomeçar quantas vezes forem necessárias. Essa mudança que a gente quer ver no mundo, ela começa primeiro em nós. Eu quero tanto a paz, mas eu trabalho por essa paz no meu ambiente de trabalho. Eu trabalho por essa paz, eu luto por essa paz no meu lar, entre os meus familiares. É loucura a gente esperar que as coisas sejam diferentes se a gente faz a mesma coisa sempre. Então, se eu estou reclamando que está muito quente, eu planto alguma árvore? Quando que eu já plantei alguma árvore? Eu já plantei? A gente sabe que a natureza, as árvores são responsáveis
pela limpeza do nosso ar. Mas o quanto a gente tem economizado de transporte que tem emitido tanta poluição? Como é que a gente tem gastado ou está sendo a nossa atitude com o uso do plástico, por exemplo? A gente tem um uso consciente do plástico? A gente acha, eu gosto muito da frase de André Trigueiro, né? Ah, a gente vai jogar fora. Fora onde? Tem algum lugar específico para a gente jogar fora? Tem algum lugar fora do nosso planeta ou tudo está dentro do nosso planeta? Não existe jogar fora. Não existe esse fora, é ilusão. A gente está amontoando um monte de lixo e a gente não sabe onde vai enfiar. Então, cada vez mais, o que Deus está querendo de mim? Dá pra gente parar para pensar nas coisas simples. E às vezes a gente nem se dá conta. E aí a gente quer fazer muita coisa. A gente quer realizar muita coisa, quer pensar grande. Tem uma vez eu ouvi uma historinha assim, que uma filha chegou para a mãe e falou: mãe, eu quero ir para a Amazônia, eu quero trabalhar, eu quero salvar o meio ambiente. A mãe vira e fala assim: você já plantou alguma árvore? Às vezes a gente tem uma árvore em casa e nem molha, né? Nem lembra que ela precisa de água, não cuida, né? E aí a gente deixa morrer. E aí quando chega essa época de calor, a gente está reclamando, né? Buscai, disse ainda o mestre, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e o resto será dado por acréscimo. O que a gente tem buscado em primeiro lugar na nossa vida? Que a gente possa repensar o que a gente tem buscado. Que a gente possa essa noite fazer essa reflexão, cada um de nós quando for dormir, o que a gente tem buscado na nossa vida diariamente. Porque se a gente for para pensar, se a gente olha para uma estrada, por exemplo, imagina uma estrada aí. Essa estrada ela pode levar para o norte e para o sul. Eu posso estar indo numa direção e você pode estar indo em outra. E a gente está na mesma estrada, só que tomando posturas ou lados diferentes. Então, o que você tem buscado? Tem te levado, esse caminho que você tem escolhido, tem te levado para que porta? Já repararam naquela foto de Jesus à beira da porta, em que a porta não tem maçaneta? Né? Dizem que essa porta só se abre pelo lado de dentro. Qual é a porta, né? O mundo tem oferecido várias portas para nós. Em qual porta nós temos batido? É uma pergunta. Lá no livro Vinha de Luz, nós temos assim: entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras. Dão a entrada sem oferecerem saída. Muitos batem à porta da riqueza amoedada e, depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas garras do sofrimento. Muitos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhece-se de um momento para o outro nas malhas da aflição e da morte. Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedados na masmorra do desespero. Que porta a gente está batendo? Aquela dos prazeres mundanos? Aquela da riqueza que a gente quer a qualquer custo? E que depois a gente vai encontrar
muito sofrimento através dessa porta. Elas dão uma entrada, mas elas não oferecem uma saída para nós. Por isso que Jesus nos orientou que primeiro buscássemos as coisas do alto, que de fato vivêssemos como espíritos imortais, porque tudo isso aqui é transitório, vai passar. Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Aonde você tem colocado o seu coração? A que porta ele tem batido? A qualquer custo? A gente precisa tomar cuidado com as portas, nas portas que a gente bate. A ilusão da materialidade, das coisas do mundo, que primeiro nos seduzem, nos ilude, para que depois a gente acorde. Desesperado na maioria das vezes, quando somos chamados à prestação pela nossa consciência daquilo que nós escolhemos. A gente fala que acredita na imortalidade da alma, acreditando que nós somos espíritos imortais, mas nas pequenas coisas nós vivemos como se não fôssemos. Quando as dificuldades chegam à nossa porta, a gente coloca a nossa fé muito longe. A gente não acredita que aquilo vai passar. A gente se desespera. A gente perde a fé. Mas é nesse momento em que a gente tem que estabelecer o roteiro e bater a porta da edificação. Mas qual é essa porta que nós somos convidados a bater? É por isso que lá em João, no capítulo 10, no versículo de 8 a 10, nós descobrimos qual é essa porta que a gente deve bater. Quando João traz para nós a fala de Jesus. Eu sou a porta. Jesus é essa porta que a gente precisa bater. Só que, se Jesus é a porta, o único que pode abrir a maçaneta, colocar a mão na maçaneta e abrir essa porta é cada um de nós. Olha para o final do teu braço. Aí tem uma mão. É com essa mão que você vai abrir essa porta. Que você vai buscar esse caminho para encontrar a sua verdade. A sua meta. Para que de fato você seja uma pessoa livre. Porque as coisas, as paixões, elas não são nem más e nem boas. Mas a utilização que nós damos a cada uma delas diz se ela será boa ou se ela será má. Se ela irá nos aprisionar ou se de fato ela irá nos libertar. São as nossas atitudes perante as coisas que diz o teor dela para cada um de nós. Aquele cavalo, é o cavalo que te governa ou é você que governa o cavalo? As paixões são como o cavalo. Ele pode sair desgovernado e causar muito mal, ou a gente pode governá-lo. Você pode ter muito dinheiro, não tem problema você gostar de dinheiro. O que não pode é o dinheiro te dominar. Você pode gostar de ter poder, mas o problema é o poder te dominar. A que preço você quer esse poder? Vai fazer você perder a sua família? Vai fazer você se distanciar daqueles que você ama e que te amam? Talvez o preço seja muito caro.
Então Jesus é essa porta em que a gente entrará e sairá e encontrará pastagens. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. Quando nós estamos no caminho reto, a gente entra e sai de cabeça tranquila. A nossa consciência não nos cobra quando nós estamos no caminho do bem. Agora, quando nós estamos no caminho do mal, a gente vai precisar refazer todo esse caminho. E aí, a gente não consegue entrar e sair livremente aonde quer que seja, porque a nossa consciência nos cobra. Mas quando nós estamos em dia com a nossa consciência, com as nossas atitudes, buscando a cada dia fazer escolhas mais acertadas, nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho da verdade, que nos libertará e nos levará a ter essa vida em abundância, em plenitude que o Pai nos prometeu. Os nossos pensamentos e a nossa vontade é a chave para que a gente tenha boas atitudes, consiga realizar efetivamente aquilo que cabe a cada um de nós. Não sejamos, portanto, nem dos que se mantêm apáticos, nem inertes, esperando que Deus preveja e proveja tudo para nós, nem destes outros, arrogantes e presunçosos, que acreditam poderem prescindir do auxílio de Deus. Oremos confiantes e trabalhemos perseverantes. Assim procede sempre. Acharemos quem nos estende as mãos amigas, e todas as portas abrir-se-ão, pois não há obstáculos que não sejam removidos ante o empenho de uma vontade inquebrantável aliada a uma fé viva e operante. Antes de tudo, observa e analisa. A mudança está em nossas mãos. Reprograma a tua meta. Se hoje você percebeu que a sua meta não te aproxima das coisas do reino de Deus, dessa construção do reino de Deus dentro de você, reprograme a sua meta. Você pode reprogramá-la quantas vezes forem necessárias. As reencarnações estão aí para isso. Não desista. Se existe uma chance em 1 milhão, acredite que essa uma chance pode aparecer para você. O que te garante que ela não irá aparecer para você? Confia e trabalhe. O Pai não derroga as leis dele e nós somos regidos pela lei do trabalho. Que possamos buscar efetivamente essa porta. Nós sabemos como chegar até ela, mas muitas vezes, para que a gente chegue até ela, a gente precisa renunciar muitas coisas. E o quanto nós estamos dispostos a renunciar para que a gente possa colher lá na frente, quando a gente partir daqui. Que a gente possa buscar a melhoria dos nossos conhecimentos, a renovação dos nossos valores íntimos, que a gente possa aproveitar cada oportunidade recebida para que de fato a gente possa sair daqui vitoriosos, assim como Paulo disse: venci o bom combate, guardei a fé. Que a gente possa guardar a fé. E quando a gente acordar lá do outro lado, a gente possa sentir-se feliz por ter feito aquilo que precisávamos fazer e não aquilo que era mais fácil. Porque o que é bom, o que nos aproxima de Deus, é trabalhoso. Não é difícil, é trabalhoso.
mas não é impossível. Basta que a gente empregue as nossas forças, a nossa vontade, coloque a nossa confiança em Deus, porque tudo passa. Os momentos difíceis passam, os momentos bons também passam. Que a gente possa buscar uma razão de ser feliz a cada dia, que a gente consiga achar um sentido para o nosso sofrimento, para as nossas dificuldades, para que achando esse sentido, a gente possa caminhar confiantes de que nós nunca estamos sozinhos. E é através da nossa inteligência, do nosso pensamento, que Deus e os bons espíritos nos inspiram sempre, para que a gente possa acertar nas nossas escolhas e sair daqui melhor um pouquinho do que entramos. Nós já somos vencedores por ter caminhado até aqui. Nós vencemos o período de gestação em que nossos pais nos oportunizaram a vida. A gente dificilmente aqui conseguiremos retribuir essa grande oportunidade. E agora cada um de nós já está grande o suficiente, maduro o suficiente para dar para si as alegrias, a motivação que é preciso para caminhar a cada dia, que a gente não precisa esperar do outro, a gente pode se dar amor, a gente pode se amar, a gente pode se cuidar, a gente pode ser compreensivo, e quando a gente tiver essas atitudes para conosco, nós conseguiremos olhar para o outro com mais amor, com mais carinho. Então, a lição do dia de hoje é essa: pedis e recebereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Que a gente possa pedir com mais consciência, buscar com mais vontade e assertividade, para que a gente bata na porta certa e que essa porta nos traga tudo aquilo que nós de fato buscamos para a nossa felicidade e para a construção do reino de Deus. Seremos reconhecidos, como disse Jesus, por muito nos amarmos. Então a gente será reconhecido por muito nos amarmos, por muito nos compreendermos, porque o amor ele é paciente, ele é compreensivo. Tudo aquilo que Paulo nos diz na carta aos Coríntios. Então, que a gente possa buscar isso. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Quem está com a aguinha aí, tenho certeza que a espiritualidade amiga está visitando o lar de cada um de vocês nesse momento. Vamos pedir ao Pai o discernimento, a serenidade, a proteção, o esclarecimento para que o que Ele espera de nós. Que Jesus nos mostre, que consigamos abrir o nosso coração e a nossa mente, silenciar para ouvir essas inspirações que o Pai tem para cada um de nós. O que Ele espera é que possamos florir aonde Ele nos plantou, que possamos ter a confiança de que Ele nunca nos abandona. É só a gente silenciar, pedir com fé, que essa luz que existe dentro de cada um de nós irá brilhar e a gente enxergará o caminho por onde temos que percorrer. Um grande abraço a todos, que a água, que o Pai possa abençoar a água de cada um de nós, que essa água possa renovar e seja o remédio para que possa curar e nos dar mais confiança. Grande abraço a todos, uma boa semana, que assim seja. Beijão.